Eu sou o professor Inairo Gomes, Francisco Inairo Gomes. Neste vídeo trataremos do princípio constitucional do pluralismo político. Trata-se de um tema palpitante e esclarecedor que nos mostrará o pluripartidarismo maquiando o singularismo político que perpetua os mesmos políticos no poder por meio de um jogo viciado que está impedindo as mudanças necessárias no cenário político nacional. Vamos tratar agora do princípio do pluralismo político inserido na Constituição Federal. Exatamente no título 1º dos princípios fundamentais, pluralismo político, artigo 1º, inciso 5 da Constituição Federal. Apesar da sua grande importância, o princípio constitucional do pluralismo político, cá entre nós brasileiros, nunca foi muito bem entendido. As razões para tanto são muitas, e uma das principais diz respeito ao regime de governo oligárquico implantado no Brasil desde a proclamação da República. Outra das principais razões para a nossa quase total ignorância em relação ao princípio constitucional do pluralismo político foi a importação inconsequente das ideologias alienígenas, quais sejam elas, socialismo, comunismo e capitalismo, pelos nossos partidos políticos, pensando se tratarem de ideologias distintas. A partir da importação do sococa, gente, vamos lembrar, socialismo, comunismo, capitalismo, que é uma coisinha só, a confusão cresceu no seio da nação, culminando com um amontoado de partidos políticos, todos atrelados ao modelo sococa, formando-se assim uma oligarquia tirana com seu singularismo político exótico travestido de pluripartidarismo. O pluralismo político se refere à pluralidade ideológica ou de ideias políticas, de formas de pensar e de agir no campo político. Historicamente, as nossas lideranças no poder nunca se preocuparam em criar, cultivar e desenvolver ideias políticas de origens nacionais e principalmente as nacionalistas. Ao contrário, a nossa história está repleta de toda sorte de tiranias e crueldades, ora impondo a miséria e o medo à nação, ora praticando a violência e a injustiça contra os nossos inconfidentes, confederados, entre outros revolucionários. As ideias nacionalistas, mormente aquelas genuinamente brasileiras no passado e no presente, sempre foram duramente reprimidas, relegadas ao descaso e às chacotas dos arautos do sococa, ideologia alienígena esta que a eles deu notoriedade diante dos incautos, por isso são os mais reacionários às ideias nacionais. A principal característica de um regime de governo onde predomina o arbítrio e a tirania é a usurpação da liberdade e do direito da nação de compartilhar o poder político do Estado. Para tanto, em todos eles, a tendência natural é a imposição do singularismo político. O singularismo político é a corrente de pensamento que, entre outras, defende a ideia da manutenção do poder político do Estado nas mãos de uma só pessoa ou de um grupo de pessoas, de modo vitalício ou por tempo indeterminado, com ou sem a livre aquiescência da nação. Para alcançar o seu propósito, o singularismo político recorre a artifícios espúrios como a mentira, a ilegitimidade, a ilegalidade, a tirania, etc. Tudo para usurpar o direito de participação social, conter e evitar o surgimento de novas ideias capazes de promover a alternância do poder ou mudanças na gestão pública. Em geral,
o singularismo político é aplicado de modo mais veemente nos processos sucessórios dos governos. A história nos mostra a monarquia com os artifícios das sucessões hereditárias e mandatos vitalícios, sob o argumento mentiroso da soberania do monarca como sendo uma delegação divina. A oligarquia derrubou a monarquia, os seus artifícios das sucessões hereditárias, os mandatos vitalícios e a mentira da sua soberania como delegação divina. Com isso, não podendo mais recorrer aos mesmos argumentos, teve que inventar novas armadilhas para enganar a sociedade e se perpetuar no poder. Criou assim os casuísmos legais e a falta de legitimidade, produzidos ardilosamente pelos falsos profetas, os maus políticos, assessorados por marqueteiros e vilões da propaganda enganosa, postados estrategicamente nos meios de comunicação. Evidentemente, os casuísmos legais e a falta de legitimidade, criada para manter os maus políticos no governo das nações, tem um fim econômico-financeiro e não apenas o fetiche do poder. Esse fim é a usurpação das riquezas nacionais via conchavo entre os banqueiros, a coisa e os governos tiranos. Os casuísmos legais na política e os seus fins econômicos e financeiros. Nós, brasileiros, donos do Brasil, uma das nações mais enganadas e roubadas do planeta desde 1500 até hoje, temos sido eternas vítimas dos casuísmos legais inseridos nas nossas 8 constituições, aliás, pelos interesses internacionais, em cuja opinião, paradoxalmente, nós é quem somos os desonestos. Muito interessante isso, né? Eles nos dão golpe, eles nos enganam, eles nos roubam e nós é que somos os desonestos. Os casuísmos legais, gente, quando nós estamos falando de casuísmos legais, nós estamos falando daquelas leis que são feitas para beneficiar determinados grupos, determinadas pessoas, tá? São leis fajutas, aos quais nos referimos, chegam a ser escandalosos. Entre eles destacamos, no caso do Brasil, o artigo 164, parágrafo 1º da Constituição Federal, o artigo 166, parágrafo 3º, inciso 2, a linha B, também na Constituição Federal, os artigos 231, parágrafos 1º ao 7º e 232, estes já vergonhosamente atrelados à Convenção 169 da OIT, ratificada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo número 143 de abril de 2004. Entendamos a gravidade dos crimes que esses casuísmos empanam. O artigo 164, parágrafo 1º, procura legalizar o roubo dos banqueiros de todo o dinheiro emitido no Brasil. Eis a mecânica do roubo. O Banco Central emite moeda e entrega aos banqueiros para esses emprestarem a nós e inclusive ao próprio Tesouro Nacional, que é o próprio governo que emite o dinheiro. A expectativa da nação em relação à ação dos governos. Vejamos o que muita gente enganada pensa que está acontecendo. O que muita gente pensa em relação à economia, que nós dizemos que é a expectativa da nação e a gestão pública, em relação à gestão pública, é um governo ético, neutro, justo e imparcial, comandando a economia, beneficiando empresários com as suas empresas, tornando-as sólidas e obtendo lucro, tratando bem os trabalhadores, gerando emprego para todos e salários dignos e, logicamente, as empresas tendo condições de pagar esses salários, proprietários de imóveis alugando seus imóveis, recebendo regularmente seus aluguéis sem grandes dificuldades e até mesmo os capitalistas, emprestando seu dinheiro e recebendo juros. Mas olhe lá, emprestando os próprios dinheiros. A todo mundo é lícito economizar e pegar seu dinheiro e emprestar a quem quiser. Essa é a atividade do capitalista. Mas emprestar o próprio dinheiro, não o dinheiro alheio, o próprio dinheiro. Isso se chama, gente, ética na economia. Isso se chama respeito à nossa soberania.
No Brasil, assim como em muitos outros países, importantes nações como a nossa desconhecem a verdade e continuam sendo traídas, porque a realidade é a seguinte: um esquema de corrupção na economia. Os capitalistas, grandes banqueiros, em vez de ficar emprestando o seu capital, não, fizeram um conchavo com os governos. E desse conchavo com os governos, eles simplesmente passaram a manipular o próprio governo. E o governo fica dependente dos banqueiros, e os banqueiros, logicamente, a nível internacional unido, formam uma coisa. E assim submetem toda a economia. E dessa forma, os empresários nacionais estão sendo prejudicados, porque suas empresas com dificuldade, porque não tem crédito e estão pagando pesados impostos, que a empresa não é para estar pagando imposto, a empresa é para estar gerando renda e gerando emprego, distribuindo renda. Os trabalhadores estão recebendo salários de miséria e vivendo em desemprego. Os proprietários de imóveis, quando emprestam, quando alugam seus imóveis, têm grandes dificuldades em receber seus aluguéis devido às dificuldades dos seus inquilinos, né? E os capitalistas também, os pequenos capitalistas e médios capitalistas, são nacionais, não têm grandes vantagens, estão na ilegalidade, porque eles não podem emprestar o seu capital de maneira legal, tem que partir para a legalidade, cheque pré-datado, outras garantias, contratar pessoas para ameaçar os devedores, coisas desse tipo. Enquanto que os grandes capitalistas estão lá mamando todo o dinheiro da nação. Isso se chama corrupção na economia, usurpação da soberania nacional, se chama imposição da política do colonialismo e da servidão. Item 2. O artigo 166, parágrafo 3º, inciso 2, a linha B, procura legalizar mais um roubo dos banqueiros, que são os nossos impostos. Eis a mecânica do roubo. O governo arrecada os nossos impostos e, na hora de ratear a sua aplicação no orçamento da União, destina quase ou mais da metade da arrecadação desses impostos para os banqueiros. Como pretexto, o governo diz que está pagando juros e empréstimos feitos pelos agiotas ao Tesouro Nacional, mas omite, ou seja, esconde, deixa de informar que o dinheiro foi o mesmo que o Banco Central emitiu e entregou de bandeja nas mãos dos banqueiros. Esse artigo 166 impõe aos senadores e deputados que eles vejam e não deem um pio sobre essa falcatrua. Item 3º. Os artigos 231, parágrafo 1º ao 7º e 232, combinado com a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho e ratificada pelo Decreto Legislativo número 143 de abril de 2004, é a legalização dos atos preparatórios. Atenção! Legalização dos atos preparatórios do maior roubo de terras e riquezas naturais explícito e aplicado sobre uma nação soberana na história mundial, que é o roubo da Amazônia. Como se não bastassem os imensos prejuízos causados à nação pelas mutretas dos citados casuísmos, vejamos em números o grande impacto negativo que eles estão causando ao crescimento econômico, à geração de empregos, à distribuição de rendas, ao progresso e ao desenvolvimento econômico e social no Brasil. Consequências da corrupção na economia. Nós já vimos que 200 bilhões, estou falando do orçamento de 2012, 2013, 2014, 2015, está pior ainda do que era em 2012. Estou falando do orçamento de 2012. 200 bilhões de reais são surrupiados pelos nossos representantes. A corrupção do atacado é maior do que esta corrupção do varejo. E essa corrupção do atacado, esse dinheiro é desviado pelos banqueiros em conchavo com o governo. Isso daria 1 trilhão de reais, ou seja, a metade do orçamento. E a maior de todas é a corrupção macro. Este é o valor estimado do nosso prejuízo e a causa principal do atraso secular do Brasil. Pois bem, gente, o orçamento da União, ele deverá ser para atender todas as necessidades das pessoas físicas e jurídicas, ou seja, dos cidadãos, dos trabalhadores e dos empresários das empresas. E esse orçamento deveria ser de acordo com as necessidades.
Não seria um orçamento de impostos, né? Só isso. E se não dá para atender a todas as pessoas, fica muita gente de fora. Não é para ser assim. O orçamento da União é para atender todas as demandas. Então, quando o governo diz o orçamento da União é 2 trilhões, quando em verdade era para ser 10, 20 ou 30 trilhões ou mais, certo? Que no caso aí dessa figura, você está vendo, aquele círculo no meio é o orçamento da União que o governo está mandando. Aquela área escura é o orçamento que deveria ser, ou seja, suficiente para atender todas as demandas. E isso representa o quê? Um prejuízo de 10, 20, 30 trilhões por ano. Isso é o que nós chamamos de corrupção macro. Ora, eles não deixam emitir moeda aqui no Brasil para ampliar os orçamentos, mas lá fora eles emitem as moedas, emitem dólar, emitem euro, e vem com dólar e euro, que são pedaços de papel, e vem aqui para o Brasil com esses papéis e compram as nossas riquezas, nossos ativos reais, nossas empresas de automóveis todas são estrangeiras, compram nossas terras, nossos hotéis, nossas escolas, estão comprando as escolas também, as nossas construtoras já estão querendo tomar todas as nossas construtoras, os nossos supermercados, por fim, todas as empresas importantes, as nossas empresas de energia elétrica, de comunicação, tudo está sendo feito dessa maneira. Isso se chama desnacionalização da economia. Se chama, sabe o que, gente? Entreguismo, certo? Entreguismo, corrupção vergonhosa dos nossos representantes. E tudo isso aí, gente, tudo isso aí, sabe por quê? Esse garrote na emissão de moeda, impedindo a realização dos investimentos necessários, tudo isso por influência da coisa e com a aquiescência dos nossos políticos corruptos e entreguistas, todos esses, sem exceção. No Brasil, o preço da corrupção na política e na economia está muito alto e já o conhecemos. Os seus efeitos também. Cabe agora à nação pôr em prática o princípio do pluralismo político para, assim, frear a sangria das riquezas nacionais e o conchavo entre os banqueiros, os nossos governos tiranos e a coisa. As disputas e a manipulação política no âmbito internacional. Aqui no Brasil, todos nós devemos ficar de orelha em pé, atentos aos noticiários que tratarem sobre conflitos internacionais. Desde o sábio ditado popular, ao vermos a barba do outro queimar, ponhamos a nossa de molho. Um exemplo recente, a Ucrânia, cuja nação e território dividiram a nação, dividiram o território. Você está vendo aí essa charge? Não fui eu que fiz, está na internet. As disputas e guerra pelas vantagens do esquema de corrupção na política e na economia dos países pobres. Este problema aconteceu lá na Iugoslávia, que era um país que o presidente Tito fez tudo para manter unido, foi ele desaparecer e criaram guerras, dividiram a Iugoslávia em 5, 6, 7 pedaços diferentes. Ficam nações pequenas, territórios restritos, fica mais fácil de dominar. O sonho da coisa é pegar, jogar a nação brasileira, dividir a nação brasileira com esse conflito de direita e esquerda para dividir a nossa nação e dividir o nosso território. Atenção, brasileiros, vamos ficar de orelha em pé. Não vamos brigar entre irmãos. Vamos nos unir, vamos resolver a nossa questão e com cuidado, porque esse pessoal não tem o menor interesse em nos manter prósperos, felizes, saudáveis. O que eles querem é nos escravizar. O esquema de corrupção na política é esse. A coisa, que é a coligação das oligarquias internacionais S.A., com seu sistema só coca é socialismo, comunismo, capitalismo. Aí você tem a oligarquia 1, a União Europeia, tem lá um núcleo na União Europeia, comandando o socialismo. A oligarquia 2, a União Soviética. No passado foi mais, agora não sei como é que está havendo muita mudança por lá, mas comandava o comunismo. E a oligarquia anglo-americana, o K de capitalismo. Só é socialismo, CO comunismo, K de capitalismo. No discurso e na propaganda enganosa, só se fala em respeito à soberania e à liberdade das nações. Este é o papo das propagandas enganosas. No entanto, esse esquema de corrupção, a coisa com seu sococa, com as suas oligarquias, da União Europeia, da União Soviética,
lá anglo-americana, no fundo, o que querem é impor a sua política de colonialismo e servidão. Não querem a liberdade das nações, não querem a nossa liberdade, não querem a nossa felicidade. O que nos querem é como escravo. Eles querem que a gente trabalhe de graça para eles. Tá? É isso que estão querendo. Atenção! As disputas e a manipulação política no âmbito nacional no Brasil. O esquema de corrupção na política funciona assim. Um organograma político ideológico da coligação das oligarquias internacionais S.A. Ali, no comando de tudo, está a coisa. E aí ela divide o comunismo, esse retângulo vermelho aí, mostrando que representa a esquerda. O socialismo no centro, que é esse verde, e o capitalismo na direita. Socialismo no centro, gente, é um heteróclito do comunismo e capitalismo, ou seja, a soma do pior dos dois. Tá? Escolhe o pior do comunismo e o pior do capitalismo para enganar os trouxas, né? E essa estratégia é a estratégia política e ideológica da coisa. É o verdadeiro engana trouxas aqui no âmbito nacional. Eleição passada, isso aconteceu, e nós já mostramos. Aconteceu isso tudo dentro do que nós chamamos a caverna Sococa. A caverna Sococa é formada pelas nossas ideias e forma de pensar, que nós pensamos que é nossa. Não é nossa, não. São eles, através da propaganda enganosa, nos induzem a pensar que estamos numa democracia. Tá? Atenção, fiquemos atentos. Nesse esquema de corrupção na política, temos ali uma lista imensa, 32 partidos, 33, e cada dia mais surge um. Tá? Mas nós vamos ver já, daqui para frente, o que são esses 32 partidos. A Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995, que é conhecida como Lei Orgânica dos Partidos Políticos, diz no seu artigo 7º, assim, artigo 7º, o partido político, após adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, registra seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. Aí eu pergunto, para que registrar isso no Tribunal Superior Eleitoral? Isso é para criar dificuldades, para ter controle sobre a liberdade de expressão, a liberdade política. Isso é para criar embaraço, é para permitir uma preparação prévia para evitar que a nação se organize livremente e que possa disputar da maneira como lhe convier. Parágrafo 1º. Só é admitido o registro do Estatuto de Partido Político que tenha caráter nacional, considerando-se como tal aquele que comprova o apoiamento de eleitores correspondentes a, pelo menos, 0,5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados os votos em brancos e os nulos distribuídos por 1/3 ou mais dos estados, com o mínimo de 0,1% do eleitorado que haja votado em cada um deles. Em outras palavras, só é admitido hoje o registro do estatuto de um novo partido político que comprova o apoiamento de, no mínimo, 500 mil eleitores distribuídos por 9 ou mais estados, né? Com um mínimo de 10% do eleitorado de cada um deles. Se não tiver dinheiro para fazer isso, não faz. Em outras palavras, os pobres, as pessoas que tiveram ideia, mas não estão com dinheiro, estão como que proibidos de fazer partido político, ou seja, de levantar ideias para ir lá enfrentar a roubalheira e a corrupção que está acontecendo no plano político. O mais curioso desse casuísmo fajuto é que nenhum dos partidos políticos que o criou, os grandes partidos que criaram esse casuísmo lá no Congresso, nenhum deles seguiu as regras desse jogo sujo e suspeito. Ou seja, nenhum deles jamais coletou as tais 500 mil assinaturas que agora estão exigindo dos futuros partidos. Tá? Parágrafo 2º da Lei 9.096 diz: só o partido político que tenha registrado seu estatuto no TSE pode, primeiro, participar do processo eleitoral. Ok? 2. Receber recursos do fundo partidário. 3. Acesso gratuito ao rádio e à televisão. Pois bem, este parágrafo explica as intenções dos autores do referido casuísmo. Está explicado por que razão. Para eles agora tudo, para os outros chegar nada, não pode mais.
é para eles ficarem eternamente no comando da nossa nação e praticando as falcatruas e as corrupções que todos nós conhecemos. O parágrafo 3º diz: somente o registro do estatuto do partido no TSE assegura a exclusividade da sua denominação, sigla e símbolos, vedada a utilização por outros partidos de variações que venham a induzir a erro ou confusão. Este, gente, é um casuísmo vergonhoso que franqueia o roubo de nomes, siglas e símbolos de partidos em formação. Ou seja, a gente pode ter uma boa ideia e um nome excelente e lança esse nome, mas antes de registrar no TSE, chegou outro partido e usurpa aquele nome. Isso, inclusive, aconteceu um episódio muito interessante no Brasil. Sabe quando? Quando houve a abertura política e nós soubemos que o governador Leonel Brizola estava vindo para o Brasil e ia refundar o PTB. Eles correram na frente, fizeram uma manobra e registraram na frente o nome PTB e, por essa razão, o partido que o Brizola fundou teve que ficar com o nome de PDT e não PTB, que é o que ele queria fundar, porque esse PTB era a sigla criada pelo nosso saudoso presidente Getúlio Vargas. Tá? Isso foi uma das falcatruas que foram feitas, semelhante a essa que está agora legalizada. Notemos que a lei criada pelos próprios políticos, ao restringir o surgimento de novos partidos, por um lado tende para o singularismo político e, por outro, afronta o princípio constitucional do pluralismo político, porque a Constituição diz que é permitido, então eles não tinham que fazer essas leis que são inconstitucionais. A Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, é a que estabelece as normas para as eleições. Ela faz exigências para o registro de candidaturas, ou seja, filiação partidária com um ano de antecedência das eleições. Com isso, o Sococa evita surpresas, ganha tempo para se armar e atacar os adversários novatos que possam representar ameaças às candidaturas que interessam à oligarquia financeira. Isso evita a surpresa. Se de repente aparecer um grande candidato e vinha lá, ó, meter o pau e derrubar essa turma, eles não querem. Não, você tem que se filiar com um ano de antecedência para dar tempo de saber de onde você veio, o que é que você vem fazer, para a gente preparar uma armadilha para lhe derrubar antes do tempo. Pois bem, isso é o que diz esse artigo da lei. O financiamento de campanha dos candidatos que interessam ao Sococa, devido ao sigilo bancário, é impossível de ser controlado. Com isso, o poder econômico influencia as eleições, de tal modo que os banqueiros sempre elegem seus representantes. Ora, em 2014, nós mostramos que foi gasto 5,1 bilhões de reais. Os grandes grupos econômicos, os bancos, apresentaram algum pouco do dinheiro. Mas o que foi gasto por baixo dos panos estão protegidos pelo sigilo bancário. E os bancos estão ali caladinhos se manipulando, né, o jogo para eleger sempre os seus representantes. E esses ficam lá no Congresso Nacional para defender o interesse da coisa e dos bancos e nunca da sociedade. Propaganda eleitoral injusta. Os partidos políticos com mais deputados e senadores têm mais tempo nos meios de comunicação. Com isso, os partidos pequenos e os iniciantes ficam em desvantagem diante dos partidos grandes, que são financiados pelas oligarquias. Foi por essa razão que nós tivemos o doutor Enéas, quando era candidato a presidente, ele só tinha o tempo de dizer: meu nome é Enéas. Todo mundo entendeu, o nome dele é Enéas. Ele não podia dizer mais nada. Era um grande brasileiro, um homem inteligente, um grande médico, mas infelizmente não podia falar o que ele pensava e o que ele queria para a nação brasileira. Coligações partidárias. Os partidos políticos se coligam formando um só partidão, mostrando assim os seus conchavos políticos e dessa forma descaradamente se desmoralizam diante da nação e dos seus próprios programas. Essa é a prova inconteste de um engodo exótico, o singularismo político Sococa maquiado de pluripartidarismo fajuto. Pois bem, por trás disso estão os banqueiros, as oligarquias. E nessa charge que nós já mostramos, que não foi nós que criamos, ela está na internet, circula na internet. Ali está o banqueiro com seus pés sendo engraxado o sapato pelos dois grandes partidos e dizendo:
calma, garotos. Não briguem, vocês dois me servem muito bem. Voto de legenda. Com esse casuísmo, os votos dados a um candidato que teve poucos votos são transferidos para outros candidatos do mesmo ou de outro partido da mesma coligação, sem a aquiescência, sem o consentimento e sem o conhecimento dos eleitores. Com isso, o eleitor pode estar votando num programa contrário ao seu próprio interesse e até mesmo no seu maior adversário e, quem sabe, até inimigo. Isso aconteceu agora em 2014, nós mostramos, quando fizemos a avaliação da eleição de 2014. Dos 513 deputados, vejam bem, 513 deputados que estão lá hoje no Congresso Nacional, somente 36 tiveram votos para se eleger. Os outros votos vieram, sabe quem? De outros candidatos e de outros partidos, e nunca deles. Portanto, é isso que nós chamamos casuísmos, é isso que nós chamamos falta de legitimidade, é isso que nós chamamos corrupção na política. Voto obrigatório ou voto de cabresto. Com esse casuísmo, o cidadão, mesmo sabendo que todos os partidos e candidatos do Sococa são corruptos, é forçado a votar a favor da corrupção. Com isso, o Sococa quer mostrar ao mundo que os nossos pseudo-representantes, ou seja, falsos representantes, tidos como legítimos representantes da nação, podem assinar contratos espúrios e prejudiciais aos nossos interesses, assim que eles estão entregando as nossas riquezas às oligarquias internacionais, sem ter legitimidade, claro. Essas charges não são de nossa autoria. Elas estão divulgadas na internet, mostrando exatamente o corruptor com a mala de dinheiro, chamando o eleitor, tentando corromper o eleitor. Ali é o outro fazendo o eleitor de burro, levando na marra para a urna. O outro é o eleitor chegando e ele perguntando, esse é o Zé Burro? Não, esse é o Zé Besta. Tá? Isso está lá na internet. Isso é o voto de cabresto. Esse é uma das formas também de corromper a sociedade e nos induzir ao erro de escolher sempre os nossos corruptos. O voto secreto. O voto secreto, gente, é o casuísmo pétreo. Ou seja, está na Constituição, diz que ninguém pode nem revogar, ninguém pode nem debater sobre isso. Pois bem, ele é esse casuísmo que na história do Brasil se consagrou como a maior fonte de fraudes e de corrupção eleitoral de todas as espécies, desde a época dos coronéis da República Velha até os nossos dias, quando alcançou o seu ápice com o advento das famosas urnas eletrônicas. As famosas urnas eletrônicas, não sou eu que estou dizendo, os especialistas estão mostrando, não há como controlar, nem o eleitor sabe em quem votou. Na tela aparece muito bonitinho, como se ele tivesse escolhido um candidato, mas lá dentro do programa que está manipulado pelo sistema, ninguém tem ideia para quem o voto está sendo direcionado. Isto é uma vergonha, isto é uma afronta, isto é um abuso, isso é uma agressão à nação, chamando a todos nós de estúpidos. Sobre a urna eletrônica e o voto secreto, ouçamos o que nos diz o poeta popular. Ele assim fala: essa urna eletrônica não merece a nossa fé. Vai fazer das eleições uma história de marré, jogo de carta marcada. É mais uma presepada, só dá o que os homens querem. Ainda mais sem a gente saber de computação, onde um if, de repente, muda toda a direção. Soma, troca, altera tudo e dá um golpe cabeludo na cara do cidadão. Pois bem, temos aí 30 e tantos partidos políticos. Parece que é pluralismo político, não é, gente, isso é singularismo político, porque todos eles terminam fazendo a mesma coisa. Isso é uma das formas de manter a corrupção, o esquema de corrupção na política do Brasil. Em verdade, nós vamos ver que todos esses partidos coligam, eles formam, digamos assim, um único partido. Uma das provas que nós temos é que você vê
os partidos se coligarem, candidato sai de um partido, vai para outro, muda daqui para lá, estão todos juntos. Aqui é coligado, a PSDB se coliga com o DEM, e o DEM se coliga com o PCdoB, e o PCdoB se coliga com o PT, e lá na frente é o PT que se coliga com o PSDB. É uma salada desgraçada que ninguém entende o que está acontecendo. Na verdade, por quê? Porque tudo é uma coisinha só, é uma panelinha só para enganar o que eles chamam, sabe de quê? Eleitrouxas, né? Eleitrouxas. Em verdade, esses partidos ficam apontando os caminhos para o Brasil e nós perguntamos quais desses partidos estão a serviço da nação. Quando vamos por trás, nós vamos analisar que por trás está a coisa com seu sistema sococa, as oligarquias da União Europeia, a União Soviética, a oligarquia anglo-americana, formando ali o sococa, e na verdade o somatório de todos esses partidos forma o partidão que nós chamamos Partido Sococa, que é, sabe o quê? O partido da corrupção, que na verdade quer apenas para nós no Brasil, a política do colonialismo e a escravidão. Portanto, atenção, vamos ficar atentos com isso que está acontecendo. Está na hora de nós começarmos a dar um basta em toda essa coisa feia e vergonhosa que está acontecendo em nosso país. Observemos que, apesar das tantas sublegendas do Partido Sococa, que ora são vendidas e ora alugadas, estão vendendo, né? Vendendo, tem gente fazendo partido para vender, outros têm partido para alugar. Nenhuma delas jamais se prontificou a organizar o poder constituinte nacional. Nenhuma delas. Porque a primeira obrigação de um partido é exatamente esclarecer e organizar a nação. E como é que se organiza a nação se não organizar o mais importante dos poderes, que é o poder constituinte nacional? Nenhuma delas jamais se prontificou a organizar o poder constituinte nacional, nem sequer modernizar a estrutura organizacional do Estado brasileiro. E sabem por quê? Porque o Partido Sococa, adepto do singularismo político, se vale da desorganização, bagunça, caduquice e da burocracia do Estado para roubar o dinheiro da nação. E com esse dinheiro, comprar votos e apoios, bancar suas milionárias e até bilionárias campanhas e a corrupção política para assim se perpetuar no poder. Uma das provas mais contundentes da imprestabilidade desse amontoado de sublegendas do Partido Sococa é a permanência injustificável da estrutura organizacional emperrada do Estado brasileiro atual. Vejamos como ela é atualmente. Você tem ali, na parte superior, são 6 retângulos, um verde, 2 amarelos e 3 azuis. É a estrutura organizacional departamental do poder constituído, ou seja, do Estado, ou seja, União, Estados e municípios. Tá? A estrutura organizacional funcional é feita assim: legislativo, executivo e judiciário. Que eles dizem que são 3 poderes. Não são 3 poderes, são 3 funções do Estado. Na verdade, o Montesquieu, quando criou legislativo, executivo e judiciário, ou seja, essa teoria dos 3 poderes, era para que um controlasse o outro. Mas o foi que aconteceu? Eles simplesmente se juntaram, formaram uma panela só, certo? Que é a panela dos 3 poderes, certo? Que é a estrutura da oligarquia, é o reconhecimento tácito, certo? E provado, indiscutível, da oligarquia comandando o Brasil. Enquanto isso, o poder constituinte da nação está lá uma interrogação bem grande. O povo totalmente desorganizado, desinformado, sem consciência política, sendo enganado, roubado, escravizado e sofrendo, gente. Chegou a hora da gente dar um basta em tudo isso. Outra prova da imprestabilidade do amontoado de sublegendas do Partido Sococa. Sublegendas, as pessoas chamam de partidos políticos, eu chamo de sublegendas do Partido Sococa. É que, além de confundir a ideia de pluralismo político com pluripartidarismo, são coisas distintas, eles não cumprem a sua missão de organizar e esclarecer a nação para o exercício de direitos inerentes à cidadania, própria de uma organização política. Ratificando
a informação de que a nação se ressente da má atuação do Partido Sococa, assistimos às categorias profissionais criarem suas associações, qual verdadeiros partidos políticos com estatutos e processos eleitorais similares ao Partido Sococa, mas desprovido da prerrogativa principal, que é a prerrogativa eleitoral. Vejamos a estratégia do Partido Sococa e as instituições representativas de classe. Foi assim que a OAB reuniu os advogados e criou a OAB, uma organização para a representação dos advogados. O CRC reuniu os contadores, Os contadores foram agrupados numa instituição chamada Conselho Federal de Contabilidade. Os administradores se reuniram e formaram o CFA, Conselho Federal de Administração. E o CFO, os odontólogos. A Andes reúne e aglutina os professores de nível superior. O COFECOM congrega os economistas. O CFM, Conselho Federal de Medicina, aglutina os médicos. E o CONFEA, os engenheiros e agrônomos. E assim por diante. Assim acontece com todas as demais instituições representativas de classe e também com seus sindicatos, centrais sindicais, associações de bairro, associação de moradores e até igrejas. Na verdade, são instituições para representar determinadas categorias, isso por conta, sabe de quê? Da falta de atuação das organizações políticas, porque a organização política de uma sociedade é competência dos partidos políticos e não só de instituições representativas de classe. Só que essas associações todas não têm a prerrogativa de votar, de escolher candidatos, Elas apenas se organizam, chegam até o nível do presidente da organização. Mas quando chega as eleições, o que é que acontece? O Partido Sococa chega e acopla, ela se acopla, forma como se fosse um polvo, com vários tentáculos, uma estrela com vários raios, onde cada organização é um pedaço do Partido Sococa. E é assim que acontece no Brasil. Atenção, profissionais liberais. Vamos parar e refletir um pouco sobre isso. Está na hora de nós mudarmos essa realidade. Outra evidência do singularismo político maquiado de pluripartidarismo é observável nas campanhas eleitorais das sublegendas do Partido Sococa, tidas como partidos políticos, quando é notório o estelionato eleitoral, praticado de modo explícito e igual por todas as agremiações em campanha. Vejamos. Neste quadro nós temos, antes das eleições, eles falam que era pluralismo político e promete lá o aglutinado de agremiações políticas, PT, PSD, DEM, PFL, PDT, PROS, PRB, está lá o aglutinado de partido, cada um apontando uma solução milagrosa para nos tirar da dificuldade em que nos encontramos. O que eles prometem antes das eleições? As suas promessas são de paz, dignidade, riqueza, igualdade, pleno emprego, ética, educação, igualdade de oportunidades, autossuficiência econômica e financeira, distribuição da riqueza, justiça social. É o que eles falam antes das eleições. E depois das eleições, o que é que acontece? Depois das eleições, o que nós vemos é que aquele aglutinado de partido, na verdade, está tudo encaixado dentro de uma seta só, que é o partido único, que é o Partido Sococa. Depois das eleições, aplica o estelionato eleitoral, provando o singularismo político. E o que é que nós recebemos dele? Já estamos recebendo agora, depois que terminou a eleição de 2014. Nós recebemos o quê? Violência, miséria, pobreza, desigualdade, desemprego, corrupção, analfabetismo, desigualdade de oportunidades, dependência econômica e tecnológica do exterior, certo? Enfim, injustiças sociais de todas as espécies. E, por fim, o quadro de miséria e sofrimento que estamos enfrentando. A gravidade do momento reclama de todos nós preparo e conhecimento dos nossos direitos e deveres de cidadãos para exercermos a cidadania de modo eficaz, ético, pleno e soberano. Para isso, recomendamos: adquira os vídeos e assista-os na sequência. Mostre-os aos seus amigos e familiares, professores,
e todas as pessoas que você puder. Levante o debate. Vamos discutir sobre esse assunto nos bares, nas escolas, no trabalho, em todos os ambientes, nos momentos de lazer. Todo momento é momento importante para se falar sobre este importante assunto que são os nossos direitos, os nossos deveres e como exercê-lo numa demarquia. Está chegando a hora da demarquia e da participação social na definição das prioridades dos programas de governo e também de decidirmos sobre o nosso destino. Por isso, vamos à festa!